Mais queridos, todos vocês que estão me ouvindo através do Face, o YouTube tinha saído do ar, acredito que já tenha, ainda não foi colocado, infelizmente, né? Estava tudo certo, deu alguma dificuldade aí, mas calminha aí, daqui a pouco a gente vai conseguir resolver o problema, né? Creio que o Facebook está ok, gente? Facebook, Levi, ok? Ok, vão entrando aí no Facebook, avisem as pessoas que estavam no YouTube para retomarem agora através do Facebook, que teve algum probleminha, estava tudo certo e deu algum problema, mas a gente sabe que são ações do diabo, que ele quer impedir você, impedir as pessoas de ouvirem a palavra de Deus. Queridos, nós vamos começar hoje algumas ministrações sobre a volta de Jesus. É um estudo específico de escatologia e apocalipse. Então eu já falei um pouquinho no domingo, né? Sobre 3 acontecimentos que estão relacionados à volta de Jesus. Então só para lembrar dos 3 acontecimentos que eu falei no domingo, numa pregação dando apenas uma abertura a este tema, eu falei um pouquinho aqui sobre 3 acontecimentos relacionados à volta de Jesus. E esses acontecimentos são o arrebatamento da igreja, a grande tribulação e o anticristo. Então, antes de começar, eu queria só dar uma palavra, queridos. Não há problema em que as pessoas pensem diferente, né? O importante, como eu disse, é que você esteja preparado para estar no arrebatamento da igreja. O importante é que você se prepare para esse dia. Eu não vou falar sobre isso hoje, vou falar sobre um tema muito importante hoje, mas só dando abertura a esse momento, mais importante não é se você vai ser arrebatado antes da grande tribulação, no meio ou no final. O importante é que você esteja preparado. No domingo, algumas pessoas de repente pensam diferente, não há problema nenhum nisso, né? Um rapaz, só para esclarecer uma dúvida, postou lá, né, alguma questão a respeito de que não existe, né? Pré-tribulacionista, mídia ou pós, que a igreja vai ser arrebatada ao soar da última trombeta. Exatamente, mas se nós formos estudar a Bíblia fala que ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Aqui está falando do arrebatamento. Porém, após a grande tribulação, lá no final, na abertura dos 7 selos, tem as 7 trombetas. E a última trombeta é quando o Senhor vai vir de uma forma gloriosa que todo olho verá. São coisas diferentes. Não há problema que você acredite que lá no final é quando a igreja vai passar pela grande tribulação. De repente você crê nisso e esteja preparado para passar pela grande tribulação. Eu não disse, né, na semana passada, vou falar sobre isso e vou explicar os porquês, né? Hoje talvez você entenda um pouquinho do porquê que a gente acredita que a igreja não vai passar pelo tempo da grande tribulação, que durará 7 anos. Eu tenho muitos argumentos para falar sobre isso, mas se você pensa diferente, não há problema. O importante é, esteja preparado, porque o Senhor Jesus vem buscar a igreja. Queridos, hoje eu quero falar da parte 1 dessa ministração. E essa parte 1, o tema é as 70 semanas de Daniel. Antes de entrar nas 70 semanas de Daniel, eu quero ler o texto de Mateus 24. Eles vão postar aí para você. Verso 1 ao verso 3 diz assim: Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então, queridos, começando essa primeira parte aqui, antes de entrar nas 70 semanas de Daniel,
nós olhamos aqui e vemos um texto bíblico onde Jesus está conversando com os seus discípulos. E os discípulos de Jesus fazem 3 perguntas para Jesus. Jesus está andando com eles, de repente Jesus olha para a cidade de Jerusalém, para o templo, e ele diz assim para os discípulos: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E quando Jesus faz essa afirmação, os discípulos então eles fazem 3 perguntas para o Senhor. Primeira pergunta: quando sucederão estas coisas? Essa é a primeira pergunta. Que coisas são essas, né? Do que os discípulos estavam falando? Qual essa pergunta está se referindo a quê? Quando sucederão essas coisas? Que coisas? Ele estava falando, quando é que o templo vai ser destruído? Né? Quando é que essas coisas aqui vão ser derrubadas? É a primeira pergunta dos discípulos. Isso já aconteceu, irmãos? Já aconteceu. Claro que sim. No ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído, o templo de Jerusalém. Segunda pergunta dos discípulos: que sinais haverão da sua vinda? E os sinais do fim do mundo? Terceira pergunta. Então, queridos, eles querem saber aqui quais são os sinais da consumação dos séculos. Então, queridos, quando você olha para esse texto, para esse capítulo aqui, como eles vêm fazendo as perguntas para Jesus e como Jesus vem respondendo a essas perguntas. Mateus 24, versículo 15, está aí para você também. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no seu lugar santo, quem lê, entenda. Aqui Jesus já começa a falar um pouquinho do anticristo. E Jesus nos remete, leva os seus discípulos aqui, à profecia do livro de Daniel, para que eles entendam o final dos tempos. Então é muito importante que você compreenda a profecia das 70 semanas de Daniel, para que você saiba onde nós estamos nesse tempo da profecia. Mateus 24, 21, Jesus continua falando do anticristo, aí ele diz: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo, até agora, nem jamais haverá. Aqui o Senhor, ele começa a falar então, da grande tribulação. Então, queridos, preste atenção. Senhor Jesus, para falar aqui com seus discípulos, ele cita as 70 semanas da profecia, lá das 70 semanas de Daniel, para que a gente consiga compreender a história, né? Onde nós estamos na história bíblica. O que essas 70 semanas de Daniel tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Então eu quero que você aperte o cinto aí na sua casa, preste muita atenção. Talvez no começo você fique um pouco aí perdido, você que não conhece esse tema, esse texto, mas não se preocupe. À medida que eu vou falando, que vai chegando lá no final, você vai conseguindo compreender melhor todas essas coisas, ok? Então vamos lá. Daniel 9 é o texto aí que nós vamos ler. Eles vão colocar para você. Versículo 23 até o 24. Vamos entender as 70 semanas de Daniel. Verso 23. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então vamos lá, queridos, preste bastante atenção no que eu quero ensinar para você nessa noite. Primeira coisa, no versículo 24 diz assim, 70 semanas são decretadas. Então 70 semanas foram determinadas, estabelecidas, para que Deus faça a consumação de todo o seu plano na terra. Então vamos lá, ele diz aqui que em 70 semanas, de acordo com esse texto, todas as coisas iam acontecer. Todo o desfecho
da história ia acontecer nessas 70 semanas. Então vamos entender um pouquinho. Eu vou falar de uma maneira simples, eu creio que você vai entender. Se ficar confuso, lá no final você vai conseguir entender melhor. Então preste atenção. Primeira coisa, o texto diz: para quem foi determinada essas 70 semanas? O versículo diz assim: 70 semanas são decretadas para o seu povo e a sua santa cidade. Para quem foi determinada essas 70 semanas? Essa é a primeira pergunta. Para quem foram determinadas essas 70 semanas? De acordo com o texto diz: para o seu povo e a sua santa cidade. Então entenda aqui, queridos, e vamos ficar bem atentos, porque você vai começar a entender, descortinar alguns textos da palavra de Deus. Onde Daniel estava quando essa visão foi dada para ele? Onde Daniel estava quando Deus deu a revelação dos acontecimentos dos últimos dias para ele? Daniel, ele estava cativo na Babilônia. Então, o que aconteceu, queridos? Eles estavam em Jerusalém, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, o rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, trouxe cativo os judeus para a Babilônia. Dentre esses cativos estava Daniel. Então, quando essa profecia vem para Daniel, ele estava cativo lá na Babilônia, e aí o anjo aparece para ele e fala: 70 semanas são destinadas para o seu povo. Quem é o povo? Israel, ok? E sua santa cidade, qual é a cidade? Jerusalém. Então nós precisamos primeiramente começar a olhar para Israel, para entender a profecia dos últimos dias. Então essa profecia foi dada para quem? O cronômetro está correndo a partir de quem? De Israel. Então preste atenção, queridos. Segunda pergunta: que semanas são essas? Que semanas são essas, queridos? Então olha só que interessante, ó. Se tudo que vai terminar em 70 semanas, então a gente precisa entender e saber onde nós estamos nessa contagem. Então, quando a Bíblia diz aqui 70 semanas, aqui está falando 70 semanas de anos. Então, a palavra aqui hebraica é Shabuá, que quer dizer 7 semanas de anos. Então, quando diz aqui 70 semanas, você multiplica, cada semana tem 7, 70 vezes 7, aqui está dizendo, em 490 anos, eu vou determinar o fim de todas as coisas. Calma, que você já vai entender onde eu vou chegar. Então, a profecia aqui, quando fala de 70 semanas, é 70 semanas de anos. Então, quando a gente olha para a história, para os judeus, os anos deles são anos lunares. São anos de 360 redondo. Cada mês tem 30 dias redondo. Então, aqui está falando de 70 semanas de anos. Terceira pergunta: qual é o alvo da profecia? Olha o texto aí. Para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então, qual é o alvo aqui, queridos? O alvo aqui é trazer o Messias para fazer acabar com o pecado, acabar com a transgressão, segundo o texto, expiação do pecado e para completar o tempo de Deus. O alvo da profecia é o desfecho de todas as coisas. Quarta pergunta: como começou a contagem das 70 semanas? Isso é importante. Por quê? Porque se a Bíblia está dizendo que 70 semanas são decretadas, eu preciso saber quando começou a contar essas 70 semanas. Para que eu consiga entender, dentro do tempo, do desfecho de todas as coisas, do final dos tempos e da volta de Jesus, em qual semana nós estamos? Se são 70 semanas que correspondem a 490 anos, em qual semana da profecia de Daniel nós estamos? Então eu disse para você que esse cronômetro começa a contar através da história de Israel. Então vamos ver, dentro do texto, versículo 25, como começa a contar essas semanas. Vamos lá? Versículo 25. Saiba e entenda, olha só,
que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, o líder, até que o ungido, o líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Queridos, olha aqui que impressionante que é isso aqui. Olha só. Quando começa a contar essas 70 semanas? Você precisa saber quando começou essa contagem, para saber em qual semana nós estamos para o tempo do fim. São 70 semanas que foram decretadas. Em qual semana nós estamos? Então, para saber da história aqui, a gente precisa conhecer a profecia de Israel, como eu falei aqui. Então, vamos lá, queridos. O texto diz aqui que a partir do dia que saiu a ordem, quando começou a contagem? A partir do dia que saiu a ordem para reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém. Entenda aqui, irmãos. Nabucodonosor foi lá, destruiu a cidade. O povo foi levado cativo. Aí Deus fala: eu vou decretar o fim de tudo a partir do momento em que eu decretar, a partir do momento que for permitida a ordem para reconstruir de novo a cidade. Isso já aconteceu, queridos? É claro que já. Quando que aconteceu? Quando Neemias, o rei Artaxerxes, vai lá e libera Neemias para reconstruir o muro. Naquele momento, quando Neemias foi liberado para começar a reconstrução dos muros, começa o cronômetro. Começa a contagem regressiva das 70 semanas de Daniel. Aí o texto diz assim, olha: a partir do dia em que saiu a ordem permitindo a reedificação de Jerusalém, até que o ungido venha, 69 semanas estão determinadas. Olha só, aqui está dizendo que a ordem para reconstruir a cidade já foi dada. Lá em Neemias capítulo 2, versículo de 1 a 6. A partir desse dia que a ordem foi dada, começa a contagem. Então vamos lá, querido. As primeiras 7 semanas, se você ler o texto, você vai ver que fala assim, olha, 7 semanas mais 62 semanas. Então, separou por quê? As primeiras 7 semanas é esse tempo da reconstrução, que corresponde a 49 anos, quando a cidade foi reedificada. Isso já aconteceu? Já aconteceu. A segunda parte do texto fala 62 semanas para que o Messias venha e seja morto. Isso já aconteceu? Isso já aconteceu. Então, o cronômetro começou nas 70 semanas de Daniel, quando Neemias vai reconstruir a cidade. Ali o cronômetro é ligado, segundo o texto de Daniel. Aí fala 7 semanas mais 62 semanas até ungido. Depois da reconstrução do templo, até Jesus vir e ser morto, conta mais 62 semanas. Então, quanto dá 7 semanas mais 62 semanas? 69 semanas. Então, preste atenção, queridos. Então, o início da contagem aqui, das semanas, por que é importante esses detalhes que eu estou dando para você? Porque se são decretadas 70 semanas, eu preciso saber quanto tempo falta. Porque a profecia de Daniel de 70 semanas é a profecia que decreta o fim de todas as coisas, quando o Senhor Jesus vem buscar a igreja. Então nós precisamos entender isso aqui para saber onde nós estamos, irmãos. Então aqui está dizendo, o cronômetro começou a correr quando? Quando Neemias foi levantar os muros da cidade. Começou a correr o cronômetro. E aí, a Bíblia diz aqui em Daniel, que até o ungido, mais 62 semanas. Então, até que Jesus veio e morreu, contaram-se mais 62 semanas. Porém, a Bíblia diz que são 70 semanas. O cronômetro aqui, irmãos, é disparado sobre quem? Sobre Israel e sobre o povo de Israel. Quando que o cronômetro começa a contar? Quando vai reedificar o templo. Então, eu quero que você entenda o seguinte, queridos. Aqui está anunciando, desde o começo, lá no livro de Daniel,
que até a vinda de Jesus e a morte de Jesus serão contadas 69 semanas. Então, eu quero que você entenda isso, queridos. Olha, o cumprimento das 69 semanas da profecia. Olha o verso 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Olha só, está falando de Jesus. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo governante que virá, pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim. Desolações foram decretadas. Olha que impressionante aqui. Aqui está dizendo que depois das 62 semanas, passou 7, depois das 62 semanas, o Messias que viria, iria morrer. Isso aconteceu? Isso já aconteceu. Aí depois ele diz aqui, queridos, que depois do Messias morrer, Jerusalém seria destruída novamente. Isso já aconteceu? Isso já aconteceu. Logo depois desses fatos, no ano 70 depois de Cristo, novamente a cidade e o templo são completamente destruídos pelo comandante romano Tito, general Tito. Então vamos lá. Eu estou dando essas informações porque eu preciso que você saiba onde nós estamos. Então, dentro do que eu falei até agora, 69 semanas até o ungido, ou seja, 483 anos se cumpriram dessa profecia. Porém, a profecia diz que são 70 semanas ou 490 anos, ok? Então, vamos lá. Quando é que se cumpriram, então, essas 60 semanas? Dentro daquilo que eu acabei de falar para você. 70 semanas aqui é literal, viu, irmãos? Essas 69 semanas que se cumpriram foram paulatinamente acontecendo de acordo com a profecia de Daniel, que veio muito antes do Messias. Deus já estava falando que o Messias ia morrer, que depois da morte dele, o templo seria destruído novamente. Isso tudo está contando essas 70 semanas. Agora preste atenção no que eu quero que você entenda. 69 semanas já se passaram. E a Bíblia diz que são 70 semanas que foram decretadas. Agora eu quero que você entenda uma coisa importante que eu vou falar aqui. Tem um intervalo enorme entre as 69 semanas e as 70. A 69ª e a 70ª. Tem um intervalo grande aqui. Ou seja, a contagem foi interrompida. E Jesus anuncia e relaciona essa última semana, irmãos. Olha só. Jesus relaciona a última semana que falta para o cumprimento da profecia de Daniel com o que vai acontecer no tempo do fim. Então, olha, 69 semanas já se passaram. Falta uma semana, ou seja, uma semana de 7 anos. E aqui, Jesus relaciona essa última semana, quando você lê lá, com aquilo que vai acontecer no tempo, no fim. Então, houve um intervalo até agora. E nós vamos entender isso. Versículo 27. Com muitos ele fará uma aliança. Olha aqui a profecia dizendo, Daniel 9, 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio dessa semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Olha o que está dizendo aqui, ó. 70 semanas foram decretadas. E aqui está dizendo que na última semana, lembra o que eu disse? Quando fala de semana aqui no hebraico, é uma semana de anos. Então aqui está dizendo que na última semana, esse homem, que é o anticristo, vai fazer uma aliança com o povo que está aqui na grande tribulação. E no meio dessa aliança, a aliança será quebrada. Mas não é isso que eu vou falar ainda, preste atenção aqui. Então, desde a ordem para edificar Jerusalém, até a morte do ungido que é Jesus Cristo, quantas semanas se passaram? 69 semanas correndo direto. Então, na última semana que falta, o cronômetro foi interrompido. Por alguma razão, irmãos, essa última semana que falta, Deus empurrou ela lá para o final. E a gente precisa entender isso.
quando fala que nessa última semana, fala do abominável da desolação, está falando desse príncipe que vai vir e vai fazer aliança com muitos na grande tribulação, que é o anticristo. Então vamos lá, vamos entender essa última semana, do que se trata esta última semana que falta. Nós sabemos então que é uma semana de anos, 7 anos no plano de Deus. Então, quando você estuda a grande tribulação, não tem como, irmãos, ignorar o fato de que essa uma semana que falta tem exatamente o prazo de 7 anos, que é a grande tribulação que vai acontecer, que durará 7 anos. Eu quero que você entenda isso, irmãos, porque a gente tem que ficar assim, de certa maneira, assustado de ver que o tempo está correndo exatamente como Deus falou. Que as profecias estão se cumprindo exatamente como Deus falou. Então, há uma semana faltando para o desfecho de todas as coisas. E essa semana foi empurrada para o tempo do fim. Por algum motivo isso aconteceu. Tem que ter um motivo que faz com que essa conta seja interrompida e empurrada aí para o final. Entenda, se você conseguir entender o porquê dessa interrupção, nós vamos entender quando essa semana vai voltar. Quantos gostariam de saber? Faltam-se então 7 anos para o cumprimento da profecia de Daniel. E essa semana de 7 anos foi jogada lá para o fim na grande tribulação. Se você conseguir entender, irmãos, por que teve essa interrupção, desde lá a morte de Jesus até hoje, não se contou mais as semanas e ela foi jogada para o fim. Se nós conseguirmos entender quando essa semana vai voltar, nós vamos entender através aqui do estudo da palavra de Deus. Então vamos lá. A última semana então ela foi prorrogada para o fim. Ela não se cumpriu ainda. Por isso que muitas pessoas não acreditam, né? Olha a profecia de Daniel e vê que está faltando alguma coisa, que ela foi jogada para o fim, ela ainda não se cumpriu. Olha lá, Mateus capítulo 23, a partir do verso 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém. Eu vou mostrar para você aqui quando foi que esse cronômetro parou, tá bom? Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, Jesus está falando, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Olha o que Jesus está dizendo para a cidade de Jerusalém. Pois eu lhes digo que vocês não me verão desde agora, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então Jesus vem e dá uma palavra que Jerusalém ia ficar deserta, que eles iam ser colocados de lado. Até quando? Até que eles digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando isso vai acontecer? Quando é que Jerusalém, que os judeus vão reconhecer Jesus e vão dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor? Porque os judeus não reconheceram Jesus até hoje. Eles acham que o Messias ainda não veio, não é? E aí, quando isso vai acontecer, esse texto da Bíblia? Quando é que eles vão reconhecer que o Messias já veio e vão dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor, de acordo com o texto? De acordo com a Bíblia, é na grande tribulação que os judeus vão se arrepender. Então, queridos, nesse momento na história bíblica, a nação de Israel, quando Jesus fala com eles ali, né, Jerusalém que mata os profetas, aí ele coloca, nesse momento, ele coloca Israel de lado, e eles só vão voltar quando eles reconhecerem que Jesus é o Messias. Então, olha só, o cronômetro parou. Parou aqui, Israel é colocado de lado, e agora, irmãos, nesse momento aqui, o cronômetro da 70ª semana para de correr. E eu quero que você entenda isso. O que foi que parou o cronômetro? Faltando 7 anos para o término, para finalizar todas as coisas, o cronômetro parou lá na morte de Jesus. Quando ele está entrando lá, ele olha, ele fala, Jerusalém, você vai ficar deserta até que você reconheça o Messias. Nesse momento o cronômetro para, depois Jesus morre,
E daí para cá o cronômetro parou, ele vai voltar lá no final. O cronômetro para, irmãos, quando Israel sai de cena e é colocado de lado. E quando os gentios, que sou eu e você, entram em cena, nesse momento o cronômetro para. Então Deus coloca, lembra que a profecia de Daniel foi para Israel, para o seu povo e sua santa cidade? Só que agora Israel não correspondeu. Deus coloca Israel de lado e agora ele chama os gentios. Então quando Israel sai de cena e os gentios entram, o cronômetro para. Vamos lá, Mateus 21, versículo 33, diz assim: ouçam outra parábola. Eu falei sobre essa parábola domingo. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, eu vou só resumir, ele enviou os servos e tal, né? Os lavradores ignoraram os servos, mataram os servos, pois ele enviou o filho, os lavradores mataram também o filho. E aí lá no final, ele diz assim: portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Então, preste atenção nisso. Na 79ª, 69 semanas, algo é tirado da mão dos judeus e agora é colocado na mão dos gentios. Nesse momento o cronômetro parou. Então aqui, queridos, é importante que a gente entenda. O primeiro grupo é o grupo dos judeus. Esse grupo, a Bíblia mostra aqui de uma forma clara que o evangelho foi confiado a eles. Eles não deram fruto. Aí Deus tira da mão deles e entrega a um outro povo que somos nós. Quem não é judeu é gentil. Então gentios somos nós. Então a partir desse momento que o evangelho é tirado, que a palavra de que o reino de Deus é tirado da mão deles, é colocado na nossa mão, o cronômetro parou. É importante você entender isso e você vai ver por quê. Vamos lá então. Então, Jesus, ele começou ele predisse tudo isso que ia acontecer. Começa então uma nova era agora, a era da igreja. O cronômetro parou, Israel foi colocado de lado, falta uma semana para o tempo do fim. 7 anos, Israel é colocado de lado. Agora surge um novo povo, que é a igreja dos gentios, que somos nós. Há uma promessa que esse Israel que somos nós, né? Israel de Deus, nós vamos cumprir e vamos entregar o fruto. Mas, queridos, entenda algo. Há uma promessa também de que Israel vai passar por restauração, que vai ter o tempo de restauração deles. E eu vou mostrar isso para você. Então entenda, no momento que Israel sai de cena, o cronômetro é interrompido. Olha só como é importante você entender isso. Na hora que Israel saiu de cena, 69 semanas, parou o cronômetro. Nesse momento aqui, parou o cronômetro, nós entramos em cena. Então, queridos, quando é que o cronômetro volta a correr? Quando é que o cronômetro volta para terminar esses 7 anos que eu acabei de falar para vocês? Quando Israel sair de cena. Quando Israel voltar para a cena. Então Israel saiu, nós entramos. E quando então agora o cronômetro dos 7 últimos anos que falta para acabar tudo, para Deus fazer o desfecho final de toda a história da humanidade, quanto tempo falta dentro desse cronômetro aqui? 7 anos. Quando é que esse cronômetro dos 7 anos vão voltar a correr? Quando Israel voltar para a cena, porque o cronômetro é para eles. Mas quando Israel volta para a cena, nós vamos entender isso. Eu quero que você, se você tem uma ideia aí, Israel vai voltar para a cena. Ok, mas quando isso vai acontecer? Para terminar os 7 anos que se faltam. Então vamos lá, o que acontece na última semana que falta para cumprir? Para os 7 anos que falta para a 70ª semana. Vamos lá, a grande tribulação falta, a manifestação do anticristo, a consumação de todo o plano
de Deus. Então vamos lá, queridos. Eu quero que você entenda aqui. Aí que só um minutinho que saiu do lugar aqui. Pá. Então, quanto tempo que falta aqui? Peraí. Sem o óculos aqui. Então vamos lá, irmãos. Então Israel. Peraí. Só estou voltando aqui, que esse tablet saiu do lugar aqui. Então, na última semana que falta, vai acontecer o período da grande tribulação e a manifestação do anticristo. Daniel 9, 27. Olha o que diz. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará o fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que ele será decretado. Aqui está falando da manifestação do anticristo, do que vai acontecer na grande tribulação. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Não deixem que ninguém os engane, de modo nenhum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Queridos, no tempo do fim, nos 7 anos da grande tribulação, por que eu disse que Israel tem que voltar em cena? Porque nesse período aqui, Israel vai aceitar o anticristo como se ele fosse o Messias. Porém, na metade dos 7 anos, 3 anos e meio passados, o anticristo vai cometer uma desolação, ele vai cometer um sacrilégio no templo. Aí o povo judeus, o povo de Israel vai reconhecer Jesus nesse tempo. Então essa última semana de Daniel é o que chamamos de a grande tribulação, que é a última semana que falta, que a coisa vai piorar muito na segunda metade. Então vamos lá, queridos. No cronômetro aqui que eu disse, Israel falhou e foi substituído pelos gentios que foram inseridos no plano de Deus. Agora eu quero só abrir um parênteses aqui, irmãos, para colocar algo, né? Nós precisamos entender que quando as pessoas falham, Israel falhou no plano de Deus. Eles mataram os profetas, eles rejeitaram o Messias, eles mataram o Messias e o evangelho veio até nós. O que a gente precisa entender, irmãos? Que quando as pessoas falham no plano de Deus, elas precisam entender que serão substituídas. Quando nós olhamos para a Bíblia aqui, a gente vê que Saul falhou e ele foi substituído por Davi. Deus queria uma nação de sacerdotes aqui, mas Israel falhou e Deus entregou o reino para os gentios. Quando a gente olha a história de Esther, irmãos, o tio dela diz assim para ela: olha, se você se calar, Deus vai levantar outra pessoa no seu lugar para fazer o que você precisa fazer. Então, quando uma pessoa falha e não cumpre o propósito e o plano de Deus, Deus levanta alguém para cumprir o propósito maior. Então a Bíblia diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Está falando de Israel. Então, queridos, faltando então a última semana, o cronômetro foi interrompido e a igreja entrou em cena. Queridos, eu quero que você entenda isso aqui, que Israel, a nação de Israel foi rejeitada temporariamente. No texto que nós lemos, Jesus colocou aqui de lado: olha, sua casa vai ficar deserta até que vocês reconheçam o Messias. Então colocou Israel de lado na 69ª semana, faltando uma semana, colocou de lado, levanta agora um outro povo que somos nós, a igreja. O cronômetro para, a igreja está trabalhando para entregar os frutos para Jesus. Quando esse cronômetro volta a funcionar? Quando Israel voltar em cena. E agora a pergunta chave, né? Que a gente precisa entender. Quando é que Israel, saindo de cena, quando Israel volta em cena, o que tem que acontecer para esse período da grande tribulação acontecer? Tem um texto muito lindo, irmãos, não sei se vai dar tempo de eu ler ele aqui, que eu queria mostrar, ou você pode depois guardar aí, Romanos 11, do versículo 1 ao 5, depois o 11, o 12, o 15, o 17 a 21, o 23 e o 24. Aqui está falando de Israel, que foi cortada e nós fomos enxertados nesse ramo. Nós fomos enxertados em Jesus.
Então aqui Israel então foi cortado, e nesse momento então o cronômetro parou. Mas eu quero que você entenda que Deus tem um plano com eles, haverá um remanescente, e no final de todas as coisas, na grande tribulação, o povo de Israel vai se voltar para Deus. Haverá um momento em que eles vão se voltar para o plano de Deus. Então o que é importante? Entenda que quando o cronômetro para, quando Israel sai de cena e a igreja entra. Agora a pergunta mais importante: quando é que o cronômetro volta a funcionar? Você sabe? Quando? Você que está aí online, responde essa pergunta. Quando é que o cronômetro vai voltar? Os 7 anos que faltam acontecer no final dos tempos. Quando é que esses 7 anos vão voltar? Ele parou quando Israel saiu de cena. Israel vai voltar em cena, o cronômetro vai continuar, porque os 7 anos são para finalizar o tempo deles. Quando o cronômetro volta? Quando Israel volta. E quando é que Israel volta, irmãos? Quando os gentios, que somos nós, saem de cena. Então eu quero que você entenda aqui, queridos, não tem como, dentro dos textos da palavra de Deus, quando essas 70 semanas voltam aqui, elas voltam quando Israel volta em cena, conta os últimos 7 anos para eles. Só que quando eles voltam, nós vamos sair de cena. Então, quando a igreja sai de cena, esse é o evento que vai desenrolar todos os outros. Ou seja, nós, a igreja, precisamos sair de cena, ser arrebatada, para que a última semana de 7 anos termine. Então eu estou quase encerrando aqui, mas eu quero que você preste muita atenção nesse final. Talvez foram muitas informações, mas olha só, irmãos, eu disse que são 70 semanas que foram decretadas para o fim. A primeira semana de 7 anos aconteceu, começou o cronômetro quando Israel, os muros de Jerusalém foram, Neemias foi lá para reconstruir, começou a contar o cronômetro. E o cronômetro foi até quando o ungido, que é Jesus, de acordo com o texto, morreu. Na 79ª semana, o ungido entra na cidade, coloca Israel de lado, porque eles não cumpriram o propósito de Deus. Ele morre, o cronômetro para. Israel saiu de cena, nós, os gentios, entramos em cena, o cronômetro parou. E a igreja está trabalhando. Agora, para essa última semana que falta para finalizar todas as coisas, voltar a acontecer, os judeus têm que voltar em cena. E quando os judeus voltam em cena, irmãos? Na grande tribulação, quando depois de sofrerem com o anticristo, eles vão reconhecer Jesus e haverá um remanescente fiel que vai reconhecer o Messias. Nesse momento, quando Israel volta, reconhece Jesus, que o cronômetro então volta. Só que para Israel passar pela grande tribulação, nós não vamos passar. Nós vamos estar fora desse tempo. Então, Israel, o povo de Israel, está passando pela grande tribulação quando? Quando a igreja sair. Quando a igreja vai sair? Quando a igreja vai sair? O relógio está rodando, irmãos. O relógio está correndo aqui. O próximo evento para entrar na última semana é arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, entra na grande tribulação, os judeus voltam aqui em cena, vão se converter, vão receber o Messias. A qualquer momento isso vai acontecer. Você consegue entender, irmãos, que isso está muito próximo? Que a única coisa que está faltando para a última semana das 70 semanas de Daniel, para finalizar o desfecho geral da história de Deus, para terminar 70 semanas, está faltando uma coisa: a igreja ser arrebatada. Já aconteceram todas as coisas, já se cumpriram todas as profecias, a igreja entrou em cena, a igreja está pregando o evangelho agora, o judeu está colocado de lado. Mas agora a igreja tem que ser arrebatada, a grande tribulação vem e os judeus voltam em cena e se convertem. A qualquer momento isso vai acontecer. E eu preciso que você entenda e se prepare. Se prepare, queridos. 70 semanas
são decretadas para o meu povo e a minha santa cidade. Essas 70 semanas foram decretadas sobre Israel. Já foram 69 semanas. A última semana, porque Israel não cumpriu o propósito, a igreja entrou em cena, Israel foi colocada de lado, e essa última semana vai voltar, foi jogada por Deus, e Jesus já estava sinalizando isso na Bíblia, foi jogada lá para o final essa última semana. Mas para que essa última semana da grande tribulação aconteça, a igreja precisa ser arrebatada. Você consegue entender que isso está muito próximo, irmãos? Você consegue entender como o tempo está acabando? Às vezes a gente pensa, mas eu vou pensar mais um pouco. Às vezes você está mais no pecado do que na santidade. Às vezes você está mais ou menos crente, não está firme. Não tem convicção de Deus, não está cumprindo o propósito. Por que que a igreja tomou o lugar de Israel? Porque Israel não cumpriu, não deu os frutos que Deus esperava. Nós agora estamos aqui na terra para cumprir o propósito que Israel não cumpriu. O relógio estava sobre eles, as 70 semanas é sobre eles. Porém eles saíram de cena. Nós entramos em cena e precisamos cumprir o propósito. Sabe por quê, irmãos? A única coisa que está faltando é o arrebatamento da igreja. A grande tribulação entra, os judeus se convertem, e aí todas as coisas, o desfecho de Deus está para acontecer. A minha pergunta é: você está preparado? Tem muita gente que gosta de ouvir falar da história da Bíblia, do final dos tempos, só para conhecer. Mas se esquece que o arrebatamento da igreja é para uma igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha, firme, gloriosa. Essa é a igreja que vai ser arrebatada. Essa igreja que diz a Bíblia: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E logo em seguida, aqueles que são salvos, que ainda estiverem vivos, vão subir ao encontro do Senhor nos ares. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Não está faltando mais nenhuma profecia para que o arrebatamento aconteça. As 69 semanas já se cumpriram. Eu disse para você que a última que falta para 70 semanas vai acontecer na grande tribulação. Porém, dentro da palavra de Deus, isso é o que eu creio. Mas se você não acredita assim, se você acha que a igreja vai passar pela grande tribulação, se prepare para isso. Se prepare na sua fé para isso. Mas dentro daquilo que eu estudo, que eu leio e do que eu tenho visto na palavra de Deus, a igreja não passa pela grande tribulação. Se você acredita, somos amigos do mesmo jeito. Mas, queridos, eu quero que você entenda que não falta mais nada para acontecer, para que a última semana, na grande tribulação, 7 anos que se faltam, que são exatamente o tempo da grande tribulação, aconteça. Não falta mais nada. Só falta a igreja ser arrebatada. Isso pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um mês. O importante é, você precisa estar preparado para subir. E se você não estiver, irmão, não haverá segunda chance. Viu, querido? Essa chance aí do filme Deixados para Trás. A chance da grande tribulação é para os judeus e algumas pessoas que não ouviram, que não conheceram Jesus, que podem conhecer na grande tribulação. Mas isso não é para nós que estamos tendo a oportunidade agora. A hora para mim e a hora para você é agora. Agora. A oportunidade sua é agora. A oportunidade na grande tribulação vai ser para outras pessoas. Você está pronto? Irmãos, isso é muito sério. Não tem mais nada para acontecer. Agora o próximo evento é o arrebatamento da igreja. Ai de mim e de você se não estivermos preparados. Nós não vamos subir se não estivermos prontos. Eu queria que aí na sua casa você deixe a mão para alguém da sua família, e nós vamos cantar esse cântico. E eu quero muito que você
conserte seu coração com Deus. Você pode ficar em pé aí na sua casa, ou ficar de joelhos. Não falta mais nada para acontecer. O próximo evento no calendário de Deus é o arrebatamento da igreja. Depois vem a última semana de Daniel na grande tribulação e o desfecho de todas as coisas. Pare de se apegar nessa terra. A sua vida não é aqui, a sua vida é lá. Se prepare para lá. Prepare a sua vida em santidade. Conserte com Deus. Não falta mais nada para acontecer. O próximo evento é o arrebatamento da igreja. Depois vem a grande tribulação e o desfecho de todas as coisas. Se prepare, meu irmão. Se prepare, querido. Eu quero que você agora aí na sua casa, de joelho ou de pé, fale com o Senhor enquanto nós adoramos o Senhor com esse cântico. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Como que está a sua vida? Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Querido Deus, prepara-nos para encontrar contigo. Muitas pessoas, Pai, estão brincando, achando que isso é uma história.
Mas tão certo como eu estou respirando aqui, Pai, o Senhor está às portas. Eu não sei se é hoje, se é daqui um mês, um ano, 2, 10. Mas o que eu sei, Pai, é que o Senhor quer que a gente se prepare, porque nada falta mais para a igreja ser arrebatada. E para se cumprir a última semana decretada pelo Senhor, Pai. Eu oro agora, todas as pessoas que estão me ouvindo e as que ainda vão me ouvir. Se preparem, Deus, se preparem. Aquele que é cristão, Pai, se conserte em tudo o que precisa. Entenda, Pai, que o Evangelho foi dado para nós porque nós temos um propósito para cumprir. Enquanto Israel foi colocado de lado por não cumprir o propósito, Deus, nós precisamos entender, e cada um entenda hoje, Pai, que todo aquele que não cumpre propósito é substituído, Pai. Que nessa noite, Deus, cada um possa entender o porquê que está aqui, qual é o seu propósito com eles. E cumprir. Não ser apenas um religioso, alguém que vai à igreja, uma pessoa que ora, mas uma pessoa que cumpre um propósito principal que o Senhor deu para nós, os gentios, cumprirem, Pai. Nós vamos entregar os frutos para o Senhor. Ora, vem, Senhor Jesus. Nós vamos entregar os frutos para o Senhor, Pai. Vamos ser arrebatados, Pai. Estaremos para sempre com o Senhor. Senhor, que a presença do Senhor venha sobre todos que estão me ouvindo nessa noite. Que o Senhor nos ache fiéis, Pai, em nome de Jesus. Queridos, enquanto nós estamos finalizando esse cântico, você agora, você que vai consagrar seu dízimo para trazer amanhã, pastora Lu está aqui, quinta, sexta, das 8h30 às 11h30, você pode vir aqui à igreja. Queridos, uma coisa que você tem que entender, que nós precisamos ser achados fiéis. Se você está pegado demais aqui na terra e não tem devolvido o seu dízimo, sua primícia ou sua oferta, é porque o seu coração está no lugar errado. Você precisa estar pronto, desapegado daqui, para ser arrebatado, para estar junto com o Senhor. Desapega dessa terra, seja fiel a Deus, irmãos. Agora, enquanto nós cantamos essa última estrofe, você vai pegar aí seu dízimo que você vai trazer essa semana, ou você que vai fazer uma transferência na conta da igreja, faz isso agora, consagra. Não vire o mês sem devolver o que é de Deus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Queridos, antes de eu encerrar e orar, você que tem alguma pergunta relacionada ao tema de hoje, você pode colocar aí nos comentários, né? Alguns talvez já tenham colocado, mas perguntas relacionadas ao que foi falado hoje. Próxima semana, quero começar a detalhar melhor o livro de Apocalipse com você. Mas era muito importante que você entendesse que essas 70 semanas de Daniel, da profecia de Daniel, estão relacionadas ao tempo do fim. E que não falta mais nada, a não ser o arrebatamento da igreja. E a última semana vai terminar na grande tribulação. Se prepara, porque esse dia está chegando. Semana que vem nós vamos continuar, vamos detalhar algumas coisas. São tantas informações preciosas. Eu vou procurar me ater nas mais importantes, mas a profecia de Daniel tinha que entrar no primeiro plano para que você entenda onde nós estamos e assim conseguir entender o desenrolar das coisas. Não tenha medo, viu? Tem gente que tem medo de estudar Apocalipse. Não tenha medo. Você precisa saber o que vai acontecer para que você se prepare para aquilo que vai acontecer. Próxima semana também vou abrir aí alguém que tiver alguma pergunta dentro do tema do dia. Você pode ir perguntando durante a ministração e nós vamos com certeza responder. Respeitamos pensamentos diferentes. Se você acredita diferente, que vai passar pela grande tribulação, ótimo, se prepare para isso, se é assim que você crê. Quero orar agora encerrando
E próxima quarta, eu quero pedir que essa ministração de hoje, tivemos problemas aqui no YouTube, né? Acho que muita gente não conseguiu entrar, porque nós tivemos problemas aqui na última hora. Você vai divulgar essa mensagem. Ouça, compartilhe ela com alguns amigos. Eu tenho certeza, me ajude a levar essa palavra para outras pessoas. As pessoas precisam saber que o tempo está próximo, que o relógio de Deus está para finalizar. O cronômetro agora vai retomar na grande tribulação. E nós precisamos estar preparados para o arrebatamento. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado porque a tua palavra ela é rica, ela é viva. O Senhor está nos preparando. Deus, quanto tempo que a igreja tem parado de falar sobre isso. As pessoas têm estado desatentas, despreocupadas, distraídas. Mas nós queremos voltar a ser essa igreja preparada, essa igreja que se preocupa, essa igreja que anda cumprindo o propósito, essa igreja que queima no seu coração o desejo de cumprir um propósito, essa igreja desapegada da terra, que não tem raiz nesse mundo, mas que está pronta e preparada o tempo todo para a qualquer momento ser arrebatada. Pai, abençoa todos aqueles que devolveram dízimo, primícia, oferta, aqueles que entenderam o seu propósito na nossa finança, que sejam desapegados e a prosperidade do Senhor invada a sua casa. Que a graça do nosso Senhor Jesus, grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Próxima quarta, 15 minutos antes, nós vamos entrar para que você compartilhe. Deus te abençoe, em nome de Jesus.